Pai, nós te pedimos que a Tua palavra, que é tão poderosa para salvar, fale fundo em nossos corações. Nos ajuda a receber essa semente, a deixar de lado toda a impureza, para que ela possa finalmente dar o fruto que o Senhor tanto espera de nós. Que o nosso alvo, em tudo, seja sempre andar no Espírito, para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, amém. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal O Trigo Mais Fino. A nossa análise de hoje vai mergulhar num princípio que, segundo o ministro, tem o poder de transformar a maneira como a gente enxerga cada escolha que fazemos e, claro, o resultado disso tudo lá na frente. Essa palavra com certeza vai trazer muita revelação para todos nós. Vamos começar com uma reflexão que vai direto ao ponto. A ideia que vamos explorar hoje é que a nossa vida, a cada segundo, é como um grande campo onde estamos sempre plantando. Cada pensamento, cada palavra, cada atitude, tudo isso é uma semente. E essa semente, uma vez na terra, vai inevitavelmente produzir um fruto. Ok, vamos aprofundar um pouco mais nesse conceito. O ministro nos apresenta um princípio que ele chama de lei espiritual inviolável. E a base para isso está lá no livro de Gálatas. E veja bem, não estamos falando de agricultura de verdade, mas de uma lei de causa e efeito que simplesmente rege a nossa vida espiritual. Olha, este versículo aqui é a base de tudo. A perspectiva é de uma constatação universal. Sabe, as nossas ações são sementes que, uma vez plantadas, seguem seu curso natural e vão produzir uma colheita que corresponde exatamente ao que foi plantado. É um processo que não tem como evitar. E para ficar bem claro, esse conceito de semear é uma grande metáfora para a nossa existência. O ministro faz questão de frisar que o tempo todo estamos semeando. Pensa bem, desde o que a gente lê, o que a gente assiste na TV, até o jeito que reagimos numa fechada no trânsito, tudo, absolutamente tudo, é uma forma de semeadura. Então, se estamos sempre semeando, quais são as opções que temos? Vamos dar uma olhada no primeiro caminho. Semear para a carne. Esse é um conceito que vai muito além de fazer coisas obviamente erradas. Ele inclui também aquela vida baseada no nosso próprio esforço para seguir regras e leis externas. O que mais chama atenção aqui é o quão amplo esse conceito é. O ministro explica que até mesmo atitudes que parecem boas, como fazer o bem, se forem feitas na nossa própria força, só para manter as aparências, acabam se encaixando aqui. É uma vida superficial que, segundo ele, simplesmente não funciona, porque nós fomos feitos para viver em sintonia com o Espírito. E qual é a colheita desse caminho? A palavra usada na Bíblia é corrupção. E no contexto que o ministro apresenta, isso significa ruína, decadência. É como construir uma casa numa base fraca, sabe? Uma hora ela vai se desfazer. Agora, vamos explorar o outro caminho, a alternativa. O ministro descreve isso como uma mudança fundamental, uma verdadeira atualização no nosso sistema de vida, ou como ele mesmo diz, uma tremenda subida de nível. A grande virada de chave está na forma como o Espírito Santo se relaciona conosco. O ministro aponta uma diferença teológica gigante. Lá no Antigo Testamento, como em Gênesis, o Espírito era uma força externa, que pairava sobre as coisas. Mas depois da ressurreição de Cristo, como a gente vê em João 20, o Espírito passa a ser um guia que mora dentro de nós. Ele habita em nós. Mas como isso funciona na prática? Bom, envolve uma transição. Em vez de ficar tentando seguir uma lista de pode e não pode, o foco muda completamente para o cultivo de um relacionamento interno. É um processo de sair do centro para que, como Paulo diz em Gálatas 2:20, Cristo viva em mim. E o resultado desse segundo caminho é o oposto do primeiro. A colheita aqui é a vida eterna. Mas o que isso realmente quer dizer no nosso dia a dia? Então, o que é essa colheita de vida eterna? O ministro explica que não se trata apenas de uma promessa para quando a gente morrer. Não, é sobre experimentar uma nova qualidade de vida agora, no presente. Uma vida de filiação. Essa filiação é apresentada como uma mudança total de status. Deixa de ser uma relação baseada em lei ou servidão para se tornar uma conexão de família, íntima, orgânica. É uma questão de natureza, de ter uma nova vida. A profundidade dessa mudança toda é capturada numa única palavra, Abba. O ministro explica que esse termo em aramaico transmite uma intimidade profunda, algo como papai querido. Era uma forma revolucionária de se dirigir a Deus que mostra o quão pessoal esse novo relacionamento é. E claro, essa nova vida produz resultados que todo mundo pode ver. O famoso fruto do Espírito que lemos em Gálatas 5. Amor, alegria, paz. Isso não são metas para a gente alcançar com nosso esforço. São as consequências naturais de uma vida que é guiada pelo Espírito. Certo, mas por que tudo isso importa no nosso dia a dia?
O alvo final é aplicar esse princípio a cada momento, com um objetivo claro em mente: se tornar uma nova criatura. E o ministro reforça um ponto fundamental aqui: não existe neutralidade. Ou se está no espírito ou se está na carne. Cada momento é uma escolha, uma oportunidade de semear para um lado ou para o outro. Resumindo, então, o alvo de andar no espírito é uma prática constante, de todo dia. O objetivo é que a nova criatura se manifeste não só para um benefício próprio, mas para edificar toda a comunidade, a família da fé, e assim cumprir o grande mandamento de amar o próximo. Para a gente terminar, toda essa análise nos leva a uma pergunta bem direta, que transforma tudo que foi explicado num ponto de reflexão pessoal. Diante desses dois caminhos, dessas duas sementes e dessas duas colheitas, a questão que fica é: qual é o verdadeiro alvo?